Olá, amigos. Hoje vamos refletir sobre uma passagem do Evangelho bem en passant, só para podermos analisar a força daquele momento. O encontro de Jesus com o cego nas cercanias de Jericó, a cidade das fragrâncias, do luxo, da riqueza. Ali na entrada da cidade ficavam os mendigos, e entre esses mendigos havia um que ficou conhecido por um dos evangelistas, embora 3 evangelistas tratem do assunto, mas um dos evangelistas o chama pelo nome da família, filho de Timeu, Bartimeu, o cego Bartimeu, dizendo que ele trazia a capa da qual ele se liberta para ir encontrar Jesus. É muito interessante, é uma passagem que vai nos exigir com certeza uma reflexão à parte, mas o importante de hoje é a gente observar aquela cena. Primeiro, aquela multidão acompanhando Jesus que saía da cidade de Jericó. Já tinha encontrado Zaqueu, já tinha pernoitado na casa de Zaqueu. E quando está ali Jesus, envolvido por aquela multidão, o cego, ouvindo aquele barulho, aquela algarave, ele pergunta o que está acontecendo, e alguém ali próximo diz: é o Messias que está passando. Mas ele não teve dúvida. Ele deu um grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E começou a gritar. E diz o evangelista Lucas que ali naquele momento as pessoas que estavam mais atrás da comitiva vão repreendê-lo. Pare de gritar, você está incomodando o mestre. E ele começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha piedade, tenha compaixão de mim. E Jesus para, se volta em direção ao cego e pede que o tragam até si. Nesse momento alguém vai até ele e diz assim: você teve sorte, Jesus mandou chamá-lo. Aí eu pergunto, ele teve sorte? Ele gritava por Jesus. Se ele não gritasse, Jesus teria mandado chamá-lo. Então ele não teve sorte, ele foi atrás de Jesus. Ele foi atrás da sua cura. Ele foi atrás da solução do seu problema que a terra não poderia dar. E Jesus olha para ele compadecidamente, diz o evangelista: o que queres que eu faça? Diz no evangelho de Lucas que ele responde: eu quero que o Senhor me torne a ver. Como se ele já tivesse visto um dia. Então provavelmente não era uma cegueira de nascença. E Jesus olha para ele com imensa compaixão e diz: vai então, seja feita a tua vontade, tua fé te salvou. E ele volta imediatamente a enxergar. E é essa imagem que nós vamos nos reportar para a análise de uma passagem de Allan Kardec muito importante sobre a coletânea de preces, quando Allan Kardec faz uma análise doutrinária antes de entrar no item 77, na prece pelos doentes. A doutrina espírita não é a doutrina dos conformados, a gente tem que aceitar a doença? De forma nenhuma. É a doutrina dos resignados, daqueles que compreendem as doenças das quais não podem se libertar. Mas conformado nunca, vocês vão ver no estudo de hoje. Então nesse item 77 diz Allan Kardec, dando uma aula de doutrina: as doenças fazem parte das provas e das adversidades da vida. Veja, são 2 palavras distintas: provas e adversidade. Prova é algo individual, é algo pelo qual o indivíduo está passando, cada um passa a sua prova. Existem provas coletivas? Claro que existem. Existe prova para uma cidade, prova para um país, mas existe a prova individual. Adversidades é coletiva, é para todo mundo, são as dificuldades da infância do mundo, da geologia, do mundo onde predominam espíritos inferiores, todas as dificuldades criadas pelas imperfeições da moral humana. Então isso são as adversidades. Então as doenças fazem parte desse encontro do indivíduo com esse ambiente propício às doenças. As doenças, fazem parte da imperfeição da nossa natureza material. O que significa que se o nosso espírito tivesse mais evoluído, nós não estaríamos no mundo em corpos que adoecem com essa facilidade, não estaríamos passando por essas provas,
por essas adversidades. Então Allan Kardec está nos mostrando por que nós sofremos, apresentando-nos a doutrina. Aí ele diz assim: as paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós os germes doentios. Quer dizer, a forma de viver. Nós adoecemos pela forma como vivemos. Nos entregamos aos prazeres, à busca egoística das sensações, e com isso colhemos as consequências funestas, e a maioria delas em doenças orgânicas, pela limitação do corpo físico que habitamos como espírito para viver aqui neste mundo. E ainda continua: e muitas vezes excessos e paixões hereditários. Eu fui no dicionário para ver se a palavra hereditária estava só referindo à questão sanguínea. Nossa, mas isso passa pelo sangue? Não, é uma transmissão moral para os descendentes. Quer dizer, você nasce no meio, como prova, em que todo mundo tem a tendência a viver levianamente. E você vai e começa a viver tão levianamente como as pessoas que estão ao seu redor. Já é fácil para o mundo que você vive, essas tendências. Por isso Jesus já nos propõe: peça a Deus para nos livrarmos das tentações. Para nós não, para nós, né? Não Jesus, nós nos livrarmos das tentações. Então, aí continua Allan Kardec: nos mundos mais avançados, física e moralmente, os organismos dos seres mais puros, menos material, não estão sujeitos às mesmas enfermidades. Então é só evoluir e viver num mundo melhor e terá menos doenças. Então ele vai explicando para a gente por que faz parte, as doenças fazem parte do mundo em que vivemos. E aí ele vai falar da resignação. É preciso, pois, resignar-se em sofrer as consequências do meio em que nos coloca a nossa inferioridade. Então somos nós ainda os responsáveis pelos sofrimentos que passamos. Então a resignação é o seguinte: semeamos, temos que colher. Plantamos, temos que colher. Então as doenças são as colheitas das nossas más semeaduras, das nossas más vidas, das nossas má forma de viver. E o Espiritismo vai explicando. Aí vem Allan Kardec com a sua sabedoria, com toda aquela influência superior, e diz assim: isso não deve nos impedir de fazer o que depender de nós para melhorar a nossa posição atual. Ó cego Bartimeu, o filho de Timeu, Jesus, tenha compaixão de mim. Para de gritar: Jesus, tenha compaixão. Gritava mais alto, porque ele não desistiu de buscar o socorro. Mas que socorro que ele estava buscando? Allan Kardec vai explicar. Ali era Jesus, com a sua pureza, promovendo a cura. E Allan Kardec vai explicar que no mundo em que vivemos existem recursos que ainda são pouco procurados por nós, as pessoas aqui encarnadas, e que poderiam ser utilizados a favor do nosso alívio, a favor da nossa até cura, porque nós não sabemos. Então diz Allan Kardec aqui: se Deus não quisesse que os nossos sofrimentos corporais desaparecessem ou fossem suavizados, em alguns casos, lógico, Ele não teria colocado à nossa disposição os meios para nos curar. Então, se existem recursos, e cada vez mais a ciência vai descobrindo mais recursos, isso falando só da área material, é porque Deus se interessa em que nós nos libertemos dos nossos sofrimentos e nos favorece. Enquanto nós vamos amadurecendo intelectualmente e moralmente, os recursos vão aumentando a favor do alívio e da solução dos problemas físicos e das doenças. Haverá uma hora em que não haverá doenças importantes na Terra, quando essa Terra estiver num outro estágio de evolução e as almas que aqui viverem estiverem num outro estágio de evolução. Mas aí diz Allan Kardec: a providência divina e a sua bondade, a esse respeito, de colocar os meios à nossa disposição, em conformidade com o instinto de conservação. Então, de um lado, Deus nos dando as condições, e do outro lado, a criatura com instinto de conservação. É o ser querendo se curar. Então, tem que ter essa força interior, a busca da cura. Senão, a gente não vai atrás das bênçãos da cura.
A gente não vai atrás dos recursos da cura que a própria ciência pode deter. Então diz Allan Kardec assim, a providência divina indica que é nosso dever procurar esses meios e aplicá-los. E aí ele vai dar esses meios para nós de uma maneira muito serena e tranquila. Ao lado da medicação comum, elaborado pela ciência, os remédios da terra. Em todas as épocas, por mais primitivos que fossem, os remédios existiram. Desde uma erva, lá no meio das tribos indígenas, aquela erva que tira a febre, que tira a dor, sempre existiram os meios. O magnetismo que nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Então a irradiação fluídica, o magnetismo, o passe, a imposição de mãos que hoje nós conhecemos, que promove alívio em muitas condições. Mas aí continua Allan Kardec dizendo assim, mais tarde o Espiritismo veio nos revelar outra força poderosa, a mediunidade de cura, a mediunidade curadora. Quer dizer, Deus também nos proporcionou como recurso a mediunidade curadora. Então nós podemos encontrar médiuns equilibrados, em harmonia com o Criador, que vieram com o compromisso de servir a humanidade e que têm o dom da cura para poder, às vezes, nos libertarmos de uma doença que pensávamos que das quais nunca mais nos libertaríamos. Ali o cego Bartimeu estava diante da luz do nosso mundo, de Jesus. Tanto ele sabia que ele falava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, cura-me, Senhor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele foi atrás da mediunidade curadora de Cristo. Cristo era médium de Deus. Então era a cura pelos fluidos puros de Jesus. E depois, diz Allan Kardec, para concluir, a influência da prece. Então a oração. Então junto da medicação, então veja que interessante, a medicação da terra, a oração, o passe magnético e a mediunidade de cura, né? Quer dizer, a pessoa que possa ser um intermediário entre os céus e a terra, podem ser e são vários recursos que Deus concede à humanidade para que possamos nos libertar. Então, conformarmos-nos com o sofrimento? Nunca. Resignarmos sim diante das dores das quais não possamos nos libertar por tempo determinado que nos seja designado pelas leis de Deus em função dos delitos cometidos. Mas buscar sempre, com a ânsia de viver, com o instinto da cura, buscar sempre o auxílio e os recursos que a terra e os céus podem nos oferecer para podermos minimizar, aliviar ou nos libertar dos sofrimentos que estamos carregando. Deus nos abençoe.